Ninguém vai fazer nada por você, tudo que você faz é por você mesmo. Quando nós estamos vivendo em escassez, tu acha que a única coisa que vai te fazer feliz é o dinheiro. Porque quando a gente tá em escassez, a gente sofre. O foco, quem tá em escassez, tá no que eu não tenho. E eu esqueço de usufruir o que eu tenho. Tu nunca vai ter consistência. Porque quando tu tiver pouco, tu tá no túnel da escassez. Quando tu tiver muito, tu tá relaxado demais. E aí tu não tá tomando boa decisão nem lá nem cá. Vai olhar para aquelas possibilidades, vai antecipar aquele prazer. E aí tu vai ter dificuldade de arcar com todos os teus compromissos. Daqui a pouco vai começar a parcelar. E isso vai te tornando uma grande bola de neve. Essa é a grande frustração de todo mundo. Eu devia ter começado antes. Quanto mais tempo tu levar para começar, maior vai ser esse arrependimento. A grande lição que fica é: 2025, eu me dei conta que há 15 anos eu comecei a estudar finanças comportamentais. 2010 era o ano em que eu comecei a estudar finanças comportamentais e intensifiquei em 2011 e nunca mais parei. É tempo, né? E eu fiquei pensando assim, quais foram as coisas que eu aprendi ao longo desses anos. 2010 eu tinha exato 18 anos. E 18 anos é um marco importante na vida de qualquer pessoa, mas hoje, aos 32, eu olho para trás e penso assim, nossa, se com 18 eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria sofrido menos, né? Então eu achei que é interessante nós discutirmos assim, em cada fase da minha vida, olhando em retrospectiva, porque obviamente é muito mais fácil, o que eu aprendi? E o que essas lições que eu aprendi ao longo desses 15 anos podem trazer de insights para você que me acompanha aqui? Porque talvez te ajude a não cometer erros que eu cometi, a adiantar coisas que eu não adiantei, ou se você estiver num ciclo de vida com 35, 40, 50 anos, perceber que também sempre é tempo de começar, né? Embora muitas pessoas vão dizer assim, Jéssica, mas no fim tu começou cedo, né? Eu comecei com 27, 28 anos a investir, né? E depois eu pego 20, deixa eu ver, mais ou menos 27 anos. Eu comecei a investir com 2019. Mas para muitos é cedo, né? Para outros tantos já é tarde. Eu acho que eu poderia ter começado antes. Mas essa é a grande frustração de todo mundo, sabe? Eu devia ter começado antes. Só que quanto mais tempo tu levar para começar, maior vai ser esse arrependimento. Então o dia perfeito para começar é hoje. E quando eu me dei conta disso, eu parei de usar um chicotinho e dizer assim, mas eu devia ter começado antes. Não, eu comecei na hora que tinha que começar, porque era o que podia, e daqui pra frente eu não vou mais errar, né? Tipo, ter um foco realmente em resolver e manter este problema, este comportamento orientado ao longo prazo. Só que pra chegar, né, na minha cabeça que eu tenho hoje, eu levei muito tempo. Então eu quero compartilhar aqui esses 15 anos pensando e estudando finanças, que talvez possa trazer lições também para você, independente do momento de vida que você esteja, como eu disse, a grande questão é, o melhor momento de começar é agora, porque quanto mais tempo, sempre tu vai olhar para trás e dizer assim, eu devia ter começado antes. E quando eu digo começar, não é simplesmente investir, mas é cuidar do dinheiro, ter uma boa relação com o dinheiro. Porque quanto antes tu começar a fazer isso, melhor vai ser a tua vida, né? E é essa busca por uma boa vida, que não é uma vida luxuosa e cheia de aquisições, é uma vida com segurança e liberdade, que é isso que prega bem-estar financeiro. O quanto antes tu caminhar nessa direção, melhor tu vai viver, tá certo? Então vamos desde 2010, pensando quais foram as 15 lições que eu aprendi ao longo de todos esses anos e que me fizeram hoje chegar onde eu cheguei. Bom, em 2010, eu tinha 18 anos, eu ganhava R$ 400 uma bolsa de iniciação científica. Eu passei toda a minha faculdade com iniciação científica sem trabalhar e depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas a primeira lição que fica é autocontrole. R$ 400 foi o meu primeiro salário. Minha primeira renda foi a renda da iniciação científica. E eu percebo que muitas vezes as pessoas elas têm e eu vou falando e não necessariamente contando em detalhes cada ano, mas percebendo as fragilidades que eu tinha e que eu percebo nas pessoas e como que a gente pode ir corrigindo isso ao longo da evolução dos anos, tá?
Então, em 2010, com 18 anos, por que eu percebo que autocontrole é um ponto importante dentro dessa fase, mesmo com uma renda baixa? Porque boa parte das pessoas olham para essas circunstâncias e pensam: não adianta de nada. Ai, para, eu tô começando o episódio, eu nem dei boa tarde ou boa noite, né? Seja lá a hora que você está assistindo, estamos no nosso episódio número 136 do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Camper, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta, cá estamos com um episódio novo, trazendo sempre informações relevantes acerca do comportamento financeiro, com base em ciência e com base em aplicabilidade prática nas nossas vidas. Eu esqueci de me apresentar porque eu acabei de gravar um outro episódio, né? Então eu gravo, às vezes eu gravo um episódio em cima do outro e eu esqueço que aí do outro lado esse episódio está indo ao ar só depois. Enfim, agora apresentado no episódio 136, seguimos. A questão do autocontrole é exatamente isso. Já repeti 1000 vezes, né? Tentei começar e parei 1000 vezes nesse ponto. Que algumas vezes a gente olha para autocontrole, para resistir a tentações, para ter foco e pensa assim, putz, mas 400 pila, o que adianta? Só que é exatamente nesses momentos, se você aprender a ser coerente com seu dinheiro nesses momentos, é exatamente nesse ponto que tu vai ter maior estrutura, né? Como se tu estivesse treinando o teu comportamento para que você conseguisse manter este comportamento independente do dinheiro que tu ganha. Porque nós estamos fazendo o workshop da escassez na semana passada, né, do dia 28 até o dia 4/5, quando abriu as inscrições da formação, estão abertas, inclusive. Se você quiser participar, na primeira descrição aqui do vídeo está ali o link com todas as informações da formação, você pode acessar. E durante toda a semana passada, e o workshop de escassez também ainda está disponível, ele só sai ao ar no dia 11, eu expliquei os diversos problemas em relação à escassez, né? E uma grande questão da escassez, um grande desafio da escassez é exatamente os problemas, os momentos de abundância. Porque a pessoa olha e diz assim, no momento que eu tô escassa, eu ganho 400 reais, não adianta fazer nada. Quando eu ganho dinheiro, a pessoa pensa assim, ai, agora minha vida tá resolvida, eu tô com dinheiro. Aí ela é inconsequente. Então, se desde o início não aconteceu um treino para que tu cuide de dinheiro, tu nunca vai ter consistência. Porque quando tu tiver pouco, tu tá no túnel da escassez. Quando tu tiver muito, tu tá relaxado demais. E aí tu não tá tomando boa decisão nem lá nem cá. Então, nós precisamos treinar. Eu acho que isso eu comecei desde cedo. Embora eu não guardasse nada naquela época, eu nunca gastei mais do que eu ganhava. E isso já é um primeiro passo importante. E eu também nunca parcelava, eu nunca colocava cartão de crédito, porque isso também prende, né? Então, acho que começo, autocontrole. 2011, foco no presente. Isso eu acho que foi um erro que eu cometi. Quando eu tinha aquela renda, 400 reais, eu tinha essa concepção, mas não vai adiantar eu guardar. E eu não guardei. Eu gastava, embora não gastasse mais do que eu ganhava, eu não guardava nada. E eu acho que se eu tivesse guardado desde 2011 50 reais que fosse por mês, eu teria constituído uma segurança financeira melhor, a qual eu demorei mais tempo para construir. Então fica aí a lição, quanto mais cedo tu tiver uma visão de longo prazo, quanto mais cedo tu começar, e o mais cedo é hoje, melhor. Ai, Jéssica, mas eu não tenho muito dinheiro para fazer, que seja com 10 reais, que seja com 20 reais. 10 reais eu tenho certeza que tu tem. Porque tu vai comer um pastel um dia, tu vai tomar uma Coca-Cola, tu vai comprar um doce, 10 reais tu tem. Comece com esses 10 reais. E quanto antes tu começar, melhor. 2012. Viver do presente não faz diferença. Eu acho que eu tinha essa frase que contempla a frase anterior, né, de não ter o foco no futuro. E como eu já estava dizendo, eu acho que não faz sentido. 2013, daí o que eu tive, né, falta de estabilidade. Então, não tinha dinheiro guardado. Chegou no final da minha faculdade, eu não tinha dinheiro guardado. E eu acho que isso é ruim. Então, dentro dessas lições desses anos de faculdade, de baixa renda, o que eu diria é ter autocontrole
e ter, desde então, foco no longo prazo. E aí eu entrei na faculdade, no mestrado, em 2014 eu casei, e eu acho que quando eu casei, nós conseguimos muito rapidamente estreitar uma relação que nos beneficia até hoje, que é casamento, ter um dinheiro que seja dos dois e que os dois caminhem com objetivos comuns. Jéssica, tem que misturar o dinheiro do meu marido comigo ou da minha esposa comigo e tal. Eu sempre acho que esse é o melhor caminho, tá? Fazer um orçamento junto. E os estudos, eles também nos mostram que este é o melhor caminho. Você vai fazer isso? Pode ser que não, a depender da estrutura da tua vida, do teu relacionamento. Eu e o Guilherme, a gente começou junto, dividir nada com nada é nada, né? Então, tudo que nós construímos juntos. E eu sei que existem casais que já têm toda uma vida, toda uma história, e que talvez faça sentido não sair desde o início juntando tudo. Aí tem que entender contexto, entender perfil de cada um. Mas, existindo uma cumplicidade forte, eu sempre sugiro junte. E quando nós casamos em 2014, foi exatamente isso que a gente fez. E eu acho que isso é muito importante, nos criou unidade desde o início do nosso casamento. Então, a lição que fica do ano de 2014 é, em um relacionamento, tenham objetivos financeiros em comum. 2015, nós começamos a fazer muitas viagens. E naquele momento, eu achei que as viagens iam ser muito positivas. E as viagens que nós fazíamos é porque eu ia para congresso, apresentar artigo científico e o guia comigo. Então, eu recebia, né, um valor para fazer essas viagens, então tinha custo, né, esses custos de passagem, hospedagem, alimentação. Muitas vezes os projetos de pesquisas que nós tínhamos, eles pagavam, e o Gui nós tinha que arcar com a ida dele. E eu ganhava R$ 1.100, então esses R$ 1.100 eles precisavam bancar a ida do Gui. Então a gente guardava porque o dinheiro do Gui pagava as contas da casa e o meu dinheiro era pro luxo. Então eu guardava o dinheiro da bolsa para que ele pudesse viajar comigo e era sempre contadinho, né? Quanto que a gente vai levar por dia, o que que vai fazer, enfim. E aí, eu hoje olhando para trás, eu acho que eu priorizei liberdade antes de ter segurança, e isso foi um erro. Então, em 2015, nós priorizamos a liberdade de fazer essas viagens sem antes ter reserva de emergência, sem antes ter segurança. E olhando em retrospectiva, eu acho que isso foi um erro. Então, se eu pudesse deixar uma lição em relação a isso, primeiro priorize segurança para depois querer liberdade. Ai, Jéssica, mas viajar é muito legal, eu me sinto bem, me faz bem. Melhor ainda tu vai te sentir se tu tiver segurança financeira. Nunca queira inverter essa ordem. Primeiro segurança, depois liberdade. Se tu fizeres isso, tu vai alcançar a liberdade muito mais cedo. Se tu quiseres inverter a ordem, pode ser que tu nunca receba essa tão sonhada liberdade. Porque tu vai entrar no modo escassez que a gente tem discutido tanto nesses últimos dias. Por que tu vai entrar no modo escassez? Porque tu vai olhar para aquelas possibilidades, tu vai antecipar aquele prazer e aí tu vai ter dificuldade de arcar com todos os teus compromissos, daqui a pouco vai começar a parcelar e isso vai te tornando uma grande bola de neve. Então não inverta a ordem. Aprendi isso em 2015, inverti a ordem e eu acho que isso nos causou mais desafio. Por quê? Porque em 2016 a gente veio para Floripa fazer doutorado e a gente não tinha dinheiro guardado. Quando a gente veio para Floripa, o Guilherme vendeu a empresa dele, a gente veio para cá e aí existiram vários problemas e no fim a gente ficou sem reserva nenhuma. Em 4 meses aqui em Floripa nós estávamos completamente zerados e ali eu vivi a escassez de ter que contar dinheiro para passar o mês real, oficial, em que R$ 20 fazia diferença, e isso eu já contei várias vezes. Então, o que que aconteceu? Se no ano de 2015 eu tivesse priorizado a segurança em detrimento da liberdade, que era fazer as viagens, eu não teria sofrido o que eu sofri no ano de 2016. E aí, quando nós estamos vivendo em escassez, tu acha que a única coisa que vai te fazer feliz é o dinheiro. Lembra que no workshop, quem acompanhou as aulas viu eu falando que quem tem escassez aproveita menos as experiências da vida, né? Tem uma percepção pior da realidade, fica sofrendo mais. Quando eu olho para isso, eu olho para o meu ano de 2016 e eu percebo que eu vivi exatamente isso, eu sofri no ano de 2016. Mas por que eu sofri o ano de 2016?
Porque eu estava numa situação de escassez que eu não conseguia aproveitar absolutamente nada. Nem, tipo, ir na beira-mar e aproveitar, que aqui em Floripa tem uma beira-mar lindíssima, né, ir na beira-mar e aproveitar, tomar um chimarrão na beira-mar, desfrutando daquele ambiente, não conseguia. Porque quando a gente tá em escassez, a gente sofre. E aí tudo que eu vivi em 2015, em 2016 eu olhei e disse assim: "Do que aquilo valeu? Se agora eu não consigo desfrutar um lindo lugar que eu tô vivendo". E eu sofria real. E aí nessas fases fica a lição, quando nós estamos numa situação de escassez, a gente acha que tudo na nossa vida é questão de dinheiro. Por quê? Nós estamos dentro do túnel. A vida vira a falta de dinheiro. E dentro do túnel nada mais parece que tem brilho. Eu ia na beira-mar, achava, tipo assim, "Ah, nada a ver isso aqui". Eu íamos tomar um café, que hoje em dia a gente nutre muito tempo de qualidade, eu ia tomar um café com ele, tipo, "Ah, de que vale um café da manhã com ovo?". Que hoje é a coisa que a gente mais curte fazer, né, tomar café da manhã, café gostoso, com ovo. 2 ovos pra cada um, tá maravilhoso. Em 2016 eu não conseguia desfrutar disso, porque quando a gente tá na escassez, nós perdemos a sensibilidade a pequenas coisas, as coisas simples, porque o olhar acaba sendo que aquilo ali é a condição que tu tá vivendo por obrigação, e não porque é uma boa vida de ser vivida. E aí a carga emocional sobre aquilo ali mostra como se aquilo ali fosse uma vida horrível, e não é. É a coisa mais gostosa que tem no café da manhã com 2 ovos. Em 2016 eu não percebia isso, não conseguia desfrutar disso. Então, a lição de 2016 é: se você está na escassez, entenda que nutrir, focar em aproveitar essas pequenas coisas simples, que elas são importantes. Tu não tá vivendo essas pequenas coisas simples, simplesmente porque tu não tem condição de tomar um café da manhã com uma mesa com café colonial. Tô dando um exemplo ilusório só. Porque naquela época, se eu quisesse ir num café colonial, eu não podia. Só que daí entende que o foco fica: "Nossa, eu não posso ir num café colonial", ao invés de: "Nossa, que legal o tempo de qualidade nós aqui tomando café da manhã junto". O foco, quem tá em escassez, tá no que eu não tenho, e eu esqueço de usufruir o que eu tenho. E isso foi um grande erro que eu cometi em 2016. E esse grande erro fez com que eu ficasse amargurada. 2016 e 2017 não foram anos fáceis. E não porque eu vivia mal. Olhando em retrospectiva hoje, eu vejo que eu tinha tudo que era importante ter. Eu tinha um gui, eu tinha comida, eu tinha uma boa casa, uma cama pra dormir, eu tinha já pituquinha, eu tinha uma faculdade, né, eu estava no doutorado, estava publicando. Eu tinha coisas que são pilares relevantes pra uma boa vida, e eu não valorizava. Por quê? Porque eu estava dentro da escassez. E estando dentro da escassez, eu achava que eu só estava vivendo aquilo porque eu não tinha condições de viver outra vida. Quando, na verdade, hoje, tendo condições de viver a vida que eu quisesse viver, eu vivo exatamente aquela vida. Eu e o Gui, a gente não aumentou em nada nosso custo de vida. A não ser personal, que hoje eu tenho um personal, e faxineira, né, que é uma pessoa que vai lá em casa, que faz comida e que limpa a casa. As 2 coisas que e o Gui, exercício dele, né, jiu-jitsu e academia e personal também. Esses foram os custos que a gente aumentou. De resto, a gente toma o mesmo café da manhã com 2 ovos, a gente almoça as mesmas coisas, de marmita até hoje. Final de semana a gente não fica saindo em 1000 restaurantes, eu teria condição de sair. A gente segue vivendo a mesma vida. Só que hoje eu tenho a sensibilidade de perceber que isso é uma baita vida. E quando eu estava no túnel da escassez, eu achava que aquela não era uma vida boa de ser vivida, que eu só estava vivendo aquela vida por obrigação. Quando nós estamos em escassez, nós achamos que aquela vida que é simples é a pior vida.
Quando nós saímos da escassez, nós percebemos que na verdade o que faltou ali foi sensibilidade para ver que aquilo ali já era uma boa vida. E quando a gente tem essa tranquilidade de perceber a boa vida, nós vivemos melhor. Então acho que essa foi a grande lição que fica de 2016, sabe? Por vezes, em situação de escassez, nós perdemos a sensibilidade de desfrutar e de perceber coisas que são simples, mas que são muito importantes. E que, estando em escassez, a gente acha que só tá vivendo aquilo por obrigação, quando na verdade aquela é a verdadeira vida boa. Então acho que essa fica a grande lição de 2016, que é um aprendizado que eu hoje, olhando em retrospectiva, tenho, e que eu acho que pode fazer com que mais pessoas vivam bem. 2017, né, eu comecei a trabalhar, e aí eu acho que a grande lição que eu aprendi em 2017 é que ninguém perde por entregar mais. Sempre quando nós estamos fazendo algo, nós estamos trabalhando por nós mesmos também, né, nos enriquecendo. E eu entrei na faculdade e entreguei mais do que me foi solicitado, e com isso eu cresci muito rápido. E crescendo muito rápido, eu saí da escassez mais rápido também. Então, 2017 eu acho que a lição que fica é: ninguém perde nada por entregar mais do que é solicitado. Em 2016, comecei a montar a reserva de emergência, e a lição que fica é: a reserva de emergência me libertou. Foi a partir de 2018 que eu consegui reservar bastante. Eu poderia ter, como eu já disse, né, reservado desde o início, lá de 2018, 2010, mas eu comecei a fazer isso só em 2017, 2018 ali. Em 2018 eu comecei a reserva, 2019 nós finalizamos a reserva. E reserva de emergência, embora muitas vezes nós achamos que reserva de emergência vai nos comprar segurança, na realidade ela também compra liberdade. E a reserva de emergência me deu liberdade para que em 2019 nós pudéssemos fazer escolha. Então a lição de 2018 é: a reserva de emergência ela serve para comprar liberdade. Muito mais do que só comprar segurança. Então poupar, mesmo que pouco, isso vai te garantindo e comprando a tua reserva. Então cada vez que você vai guardar um dinheiro, pense: estou comprando a minha liberdade. Estou comprando a minha segurança. Você não está abrindo mão de nada, você está comprando a tua liberdade. E isso para mim fez total sentido a partir de 2019, quando o Gui começou, né, nós começamos a nos organizar para abrir a Plano A Contabilidade, que foi aberta no final de 2019, quando o Gui pediu demissão. E aí em 2019 também nós começamos a investir. Nós já tínhamos a carteira a reserva de emergência, que começou a ser constituída em 2018 e 2019. Em 2019 nós fizemos os nossos primeiros investimentos, para te ver que também não faz muito tempo que eu faço investimentos, né? Eu comecei em 2019 e aí a lição que fica de 2019 é que nunca é tarde. Eu tinha ali já 27 anos, muitas pessoas vão dizer que é tarde para começar, mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Então, essa é a lição 2019. 2020, tolerância ao risco calculado. Essa foi a lição de 2020. Nós começamos a empreender, o Gui pediu demissão em 2019, final de 2019, e se não houvesse uma tolerância ao risco calculada, nós nunca estaríamos vivendo a vida que nós estamos. Todos os estudos nos mostram que as pessoas que têm coragem, né, de enfrentar o risco, de olhar e dizer assim: eu sei que aqui eu tô correndo um risco, eu sei que aqui pode ser que não dê certo, mas eu aceito esse risco, só que de forma calculada. Se der errado, eu não tô falido, né, eu tenho como me segurar. Quem faz isso consegue ir mais longe. E nós fizemos isso em 2020. Então, 2020, a grande lição que fica é: tome riscos calculados. E quando eu digo riscos calculados, não é que tu tem que tornar empreendedor, não é que tu tem que isso, mas é: arrisca. Por exemplo, dentro da empresa que tu trabalha, arrisca. Monta algo novo. Propõe uma coisa diferente, uma solução para o cliente, uma solução para a tua empresa. Cria coisas, resolve problemas. Resolver problema é um risco, porque pode ser que tu desenvolva uma solução que não funcione ou que não seja bem aceita. Só não fica parado. Ah, mas aqui tá seguro. Se tá seguro, tá ruim. Não no sentido... vou ser mal interpretada nessa frase, né? Já que eu digo que segurança é sempre positivo para que a gente tenha sanidade mental. Mas quando a gente diz segurança de status quo, né? Esse status quo de conforto, a melhor palavra é essa. Mas tá confortável, tá bom. Não. Tá confortável demais, não tá bom. Porque tu não tá em crescimento.
né, normalize o desconforto. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Então em 2020 eu aprendi que tolerância ao risco calculado é bom. E o Gui me ajudou muito nisso. "Bora amor, vai dar certo, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo". E aí eu acho que isso fica uma grande lição, né, tolerância ao risco calculado. Se não fosse essa pequena tolerância ao risco, talvez nós nunca tivéssemos avançados como avançamos. 2021 fica uma outra grande lição, ninguém vai fazer nada por você, tudo que você faz é por você mesmo. Como assim, Jéssica? Muitas vezes, a depender das circunstâncias que nós estamos, nós ficamos pensando assim: "Não, mas se acontecer tal coisa comigo que vincula fulano, que vincula ciclano, aí é que a minha vida vai dar certo. Ah, eu comecei a seguir a Jéssica, então vou fazer não sei o quê, porque a Jéssica vai me perceber e aí vai dar certo, porque a Jéssica". Não, quem vai fazer a tua vida dar certo é tu, independente das circunstâncias. E por que que eu digo isso? Isso eu acho que é uma lição de 2021, mas também é uma lição de 2016. Quando a gente veio pra cá, a gente entrou em contato com várias pessoas pra tentar emprego para o Gui, né. "Ai, será que tem alguma oportunidade aí? Será que tem uma oportunidade aí e tal?". E a gente nunca teve retorno nenhum, né, o Gui conseguiu o trabalho por ele mesmo. E eu digo isso que é uma lição de 2021, porque eu pensava assim: "Ah, se alguém pudesse me ajudar, se alguém pudesse, né, divulgar o meu trabalho". Não, é tu por ti. E quando a gente percebe que ninguém vai te salvar, né, e que ninguém te deve nada e que tu que tem que resolver tua vida, é essa sensação de autorresponsabilidade, de locus de controle interno, como a teoria nos diria, nós agimos mais, porque nós paramos de buscar culpados, nós paramos de olhar pra fora e tentar encontrar o salvador da pátria, e nós olhamos pra dentro e pensamos: "O que está ao meu alcance que eu posso fazer?". E aí tu te movimenta mais, tu faz mais o que tem que ser feito. Então eu acho que essa lição de 2021 fez com que nós nos movimentássemos mais e resolvêssemos coisas em relação ao dinheiro, em relação ao crescimento das empresas, que talvez sem essa percepção nós não teríamos feito. 2022, o caminho, que escolhe sempre deve estar relacionado com os teus valores. Acho que essa é uma grande lição de 2022 e tudo tem a ver com dinheiro. Quando a gente começa a desenvolver uma vida focada em simplesmente ganhar dinheiro, corre um grande risco de tu não conseguir ser persistente e um risco maior ainda de tu até conseguir dinheiro, mas tu colher uma vida vazia. Então tudo aquilo que tu faz deve ser pautada se aquilo é valoroso pra ti. Tu olhar e dizer assim: "Ó, eu quero ir por este caminho". Por que que eu quero ir por esse caminho? Porque isso faz muito sentido. Porque isso tem tudo a ver com a minha perspectiva de vida. Porque isso tem tudo a ver com o que eu quero pra mim. Porque isso tem tudo a ver com a vida que eu quero viver. E por que que eu tô trazendo isso, né, porque em 2022 eu fiz o podcast. Porque eu estava naquela dentro da Plano A, eu já tinha pedido demissão, e aí quando eu comecei o podcast eu disse: "Agora eu tô dentro dos meus valores, que é dar aula, estudar, compartilhar conhecimento e gerar impacto". E e quando eu fiz isso, tudo fez sentido. Então 2022 e aí o resultado financeiro vem. Porque tu tá coerente com os teus valores, tu tá coerente com aquilo que faz sentido pra ti. Então acho que essa é uma lição importante, o teu caminho ele tem que estar sempre relacionado com os teus valores. Caso o teu caminho não esteja relacionado com os teus valores, pode até vir dinheiro, mas tu vai ser infeliz. Busque aquilo que é significativo, busque aquilo que é valoroso. Dentro da formação nós temos uma aula inteira, mais de 1 hora, só falando sobre valores. Mas Jéssica, é uma formação em finanças, comportamentais, sim, e tudo tem a ver com valores. Porque se tu não sabe o que é valoroso pra ti, tu não sabe o que tu prioriza. Se tu não sabe o que tu prioriza, tu não sabe tomar uma decisão coerente. Tu tá sempre naquela: "Será que eu vou por caminho A ou vou caminho B? Será que eu vou pelo caminho C ou vou pelo caminho D? Puxa, fui pelo caminho A. Ah, me arrependi, devia ter ido pelo C". Sabe essa dúvida cruel de que caminho seguir? Quando tu tem clareza dos teus valores, quando tu tem clareza sobre o que é importante pra ti, essa dúvida vai por água abaixo. E quando essa dúvida vai por água abaixo, tu consegue tomar decisões mais assertivas, tu consegue
tomar decisões mais rápidas, inclusive. Porque não há conflito se tu quer ir por A ou por B. Já tá definido. O teu caminho é A e ponto. Ou o teu caminho é B e ponto. Então tu reduz o nível de conflito, tu reduz o nível de dúvida. E aí tu caminha mais rápido. Então acho que 2022 essa foi uma lição bem importante. E aí em 2023 resiliência, né? Desistir não pode ser o caminho. Quando tu tá caminhando na direção dos teus valores e tu sabe que aquilo ali é coerente com a vida que tu quer viver, não desiste. Não desiste. Busque outras estratégias, monte outra, mas não desiste. Eu digo isso porque foi um ano difícil também, né? Assim como 2016 foi um ano difícil porque eu não tinha resultado. Aqui no podcast tinha 50 pessoas me assistindo. Depois de um mês. Eu olhava os podcasts, depois de um mês, 2 meses publicado, tinha 200 visualizações. E eu e o Gui comemorávamos 200 visualizações, porque o normal era 50. Então, quando nós estamos caminhando na direção dos nossos valores, essa clareza é importante que tenha. 2024, autoeficácia, acreditar que é possível. Isso é uma coisa importante, né? É um conselho importante, porque em 2024, em 2023 eu não desisti, em 2024 eu acreditei que era possível. E em 2024 eu fui em vários podcasts e tal, e em 2025 cá estamos. Eu descobri em 2025 que realmente aquilo que eu vivia de forma completamente na minha cabeça em 2016, só por que eu não tinha condição de viver diferente, eu me dei conta que na realidade aquilo ali é uma vida que eu gostaria de viver. Eu descobri em 2025 que realmente o bem-estar financeiro, ele mora na segurança e na liberdade. E hoje eu tenho condição de viver essa segurança e essa liberdade. Então essa jornada desde 2010, ela foi uma jornada longa, né? 15 anos. E hoje, depois de 15 anos, eu posso dizer que eu vivo bem-estar financeiro. Que eu ainda estou caminhando na direção dos meus objetivos de longo prazo, mas que eu consigo viver hoje bem-estar financeiro. Mas isso durou 15 anos para ser construído. E às vezes as pessoas me pedem, Jéssica, tu resolve minha vida em 1 ano? Em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos? Eu digo, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo é ciclo, né? Essas 15 lições que nós acabamos de ver mostram os ciclos que a vida caminha. E no meu caso, que fiz graduação, mestrado e doutorado, naquele ciclo era impossível eu ter uma vida completamente diferente da que eu tive, porque não tinha espaço para ter uma vida diferente. Porque eu não ia ali naquela condição ter uma renda muito maior do que a que eu tinha, porque aquilo ali era o que era possível naquela condição. Eu tinha um foco, que era terminar meu mestrado e meu doutorado. Então, a vida tem ciclos, e eu já falei várias vezes sobre isso. Entender qual é o ciclo que tu tá vivendo é importante, para que tu não te cobre coisas que daqui a pouco não fazem sentido dentro da tua estrutura. E aí, recapitulando, né, os nossos 15 conselhos dentro desses anos, tem autocontrole desde o início, né? Dinheiro precisa ser focado no longo prazo o quanto antes. Não incorra, né, no viés do presente de ser imediatista e querer viver a vida hoje achando que não faz a menor diferença. Não tenha a falsa impressão de que tu tem estabilidade e que por isso... eu não falei com essas palavras quando eu falei, mas é porque em 2013 é aquela sensação de eu não guardo porque não sobra, né? Existe aquela falsa impressão de, eu tô ganhando aqui meu dinheiro, eu vou ganhar mês que vem também, então eu tenho aqui uma segurança, então eu não preciso guardar dinheiro. E aí tem uma falsa impressão de estabilidade. E estabilidade é uma coisa que a gente tem que construir depois que a gente tem muito dinheiro guardado. E eu posso olhar e dizer assim, agora eu tenho, né, tá estável. Embora estabilidade é uma coisa difícil, complexa. Eu posso fazer um episódio aqui falando sobre estabilidade. Enfim, isso foram os 4 primeiros anos, né, muito focado nessa questão de autocontrole e percepção de longo prazo. Aí a partir de 2015, não altere a sua ordem, primeiro segurança e depois liberdade, eu incorri nesse erro.
2016, escassez. Entenda que muitas vezes, mesmo que você esteja numa situação de escassez, tu pode valorizar momentos simples que são muito importantes. 2017, entregue mais do que é solicitado, você nunca vai perder por isso. 2018, a reserva de emergência é uma liberdade. 2019, nunca é tarde para começar a investir, foi o ano que eu comecei a montar minha carteira de investimentos. 2020, tolerância a um risco calculada pode fazer você sair do lugar que está. 2021, ninguém faz nada por você. 2022, o caminho que você escolhe precisa ser valoroso. 2023, desistir nunca é o caminho. 2024, autoeficácia, acreditar que é possível. 2025, bem-estar financeiro, realmente é segurança e liberdade. Esses são os 15 conselhos financeiros que eu adquiri ao longo desses 15 anos estudando finanças comportamentais. Claro que eu fiz uma coisa bem pessoal, né? Sem adentrar em todos os tópicos de finanças comportamentais, mas que por trás de cada uma desses conselhos existe toda uma conceituação técnica que nós poderíamos avançar, mas que esse não era o objetivo, né? O objetivo era realmente olhar e dizer assim, se eu fizer isso, né, ao longo da minha vida, tipo, respeitar desde o início, né, autocontrole, respeitar meu dinheiro desde o início e tal, eu consigo ter uma boa vida. Então tu consegue ter uma boa vida. Eu provavelmente saí do mesmo lugar que tu, talvez num lugar diferente. Mas o que eu vivo hoje não foi me dado, foi construído. E tu também pode construir. E eu espero de coração que esses 15 conselhos e tudo que eu compartilho aqui possa te ajudar nessa construção de uma vida com bem-estar financeiro, que é uma segurança e liberdade. Não tem a ver com luxo, não tem a ver com aquisição de coisas, tem a ver com viver bem e com o que é valoroso pra ti. E eu espero que os conteúdos que eu compartilho te ajudem nisso. E isso é uma coisa que a formação ajuda muito. Esses dias me perguntaram, Jéssica, a formação ajuda na minha empresa diretamente? Não, eu não ensino a gerir empresa. Mas a formação tem tudo que tu precisa para que tu consiga viver uma vida melhor, para que tu consiga decidir melhor, para que tu consiga seguir um caminho de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, indiretamente, ela vai sim ajudar na tua empresa. Isso eu digo na empresa, digo em várias outras áreas, né? Depois da primeira turma, depois do encontro que nós tivemos presencial, hoje eu tenho a maior segurança de dizer a formação, ela realmente muda a vida das pessoas. Mas, Jéssica, tu disse que não existe milagre. Não, é exatamente por isso. A formação não tem nenhum milagre. Mas tem um olhar para dentro. Então, se tu quiser conhecer um pouquinho mais da formação, as inscrições estão abertas, elas se encerram no domingo, né, dia 11, eu acho. Assim como o workshop de escassez, ele também sai do ar do domingo. Então, se você quiser assistir o workshop, que eu realmente sugiro que você assista, até dia 11, à meia-noite, ele estará no ar. E até à meia-noite também de domingo, do dia 11, as inscrições da formação, né, da segunda turma da formação em finanças comportamentais vai estar aberta. No dia 12, nós já temos nosso primeiro encontro de boas-vindas para eu explicar como que funciona a dinâmica. No dia 19, nós já temos a nossa primeira aula ao vivo. Então, todas as semanas, né, eu libero um módulo e daí na segunda-feira a gente recapitula aquele módulo e isso acontece ao longo aí de quase 4 meses com encontros semanais. É uma jornada muito intensa e de muito aprendizado. Então, se você quiser conhecer, tem um primeiro link aqui na descrição do vídeo que tem todas as informações e as inscrições ficam abertas até dia 11, depois não tem choro nem churumelas. Não adianta me mandar o WhatsApp, Jéssica, eu perdi as inscrições. Inscrição meia-noite de domingo às 11 horas. Encerrado é encerrado, não existe nenhuma possibilidade de reabertura, não existe nenhuma possibilidade. Ai, Jéssica, mas fazem por aí, mas eu não faço, tá certo? Então, se você quiser conhecer, quiser entrar, é até domingo, às 11, à meia-noite, dia 11/5. Te espero na segunda turma da formação em finanças comportamentais. Meu muito obrigada e até a semana que vem, terça-feira, no nosso bate-horário de sempre, no nosso episódio 137. Até lá!